Então, vamos dar início a mais uma reunião doutrinária. Nesse instante, agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos Espíritos bondosos, que sempre têm nos iluminado e protegido, nos dando sempre a força para prosseguir a caminhada aqui no planeta Terra. Mestre amado Jesus, assim te agradecemos, mas também te pedimos por todos os nossos irmãos necessitados da tua luz, que a tua misericórdia, Senhor, ampare e proteja todos nós presentes, por aqueles que até o momento não conseguiram entrar ainda na reunião, mas que a tua luz sempre está presente nos corações de todos. Ampare e proteja a palestrante da noite, Elvira Rios, trazendo a harmonia, a paz, a iluminação, e que assim poderemos ser agraciados com a mensagem e fortalecidos. Que a tua misericórdia nos proteja por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Muita paz. Que assim seja. Então, mais uma vez aqui, daqui a pouco o pessoal chega, eu sei que eles vêm de carroça, de charrete, de cavalo, estão chegando. Darcy chegou na hora que eu ia falar mal dela, mas ela chegou. Pronto, não falo mais. Boa noite, gente. Boa noite. Como é que vão vocês? Tudo bem, e você, minha querida? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Então, gente, quem já me conhece, né, sabe que eu gosto de falar, mas eu gosto também de ouvir. Eu vou sair da tela aí e não vou ver vocês, tá? Ver se vocês estão vendo aqui. Pronto. Mas agora o primeiro eu vou ficar aqui, vendo vocês, depois eu não vou vê-los. Vocês estão enxergando aí, né? Hoje eu vou falar, né, de um tema desse livro. Para mim, particularmente, é um dos melhores livros de Chico. Gostoso de ler. Toda vez que eu vou ler algo dele, eu tenho ele, mas eu já mandei lá para o Paraná. Mas eu tenho também em PDF. Posso mandar para o seu Adalberto, ele manda para vocês. Porque eu acho que o que a gente mais precisa na vida é coragem. Porque quando eu tenho coragem, eu posso ter muitas coisas. Eu posso praticar a caridade se eu tenho coragem. Se eu tiver coragem, eu posso tentar mudar algo que machuca o outro. Que em mim machuca o outro. Se eu tiver coragem, eu posso transpor as montanhas do desânimo, transpor as montanhas do egoísmo, eu posso lutar contra aquilo que eu sei que não é legal, mas que faz parte da matéria, né, desse corpo material. Então, para mim, eu acho que a gente, antes de pedir a Deus, depois que a gente agradece, né, o dom da vida, a primeira coisa que a gente tinha que pedir a Deus é coragem. Porque quando a gente tem coragem, a gente tem outras tantas coisas que a gente pede no decorrer da nossa prece. Quando a gente tem coragem, a gente enfrenta todas as batalhas da vida, a gente sabe que em um momento a gente vai cair, mas com coragem eu vou levantar, com coragem eu vou passar aquele mertiolate daquele tempo da gente que ardia, né? Com coragem, quando eu tomar a primeira bofetão, mesmo que eu não dê a outra face, mas eu vou ter coragem de dizer, opa, será que foi o que eu errei? Não, eu não errei. Mas se o outro errou, é com ele, né? Eu vou continuar plantando algo. Então, para mim, a segunda coisa que eu sempre peço nas orações, nas minhas preces, é coragem. Mas eu não vou falar da coragem. Vou falar de um primeiro capítulo desse livro. Como, né, seu Adalberto, ele me deixa livre para fazer o que eu quero, isso é bom, né? Quando a gente chega na casa dos outros, faz o que quer. Tá passando para vocês? Alguém responde, porque eu não estou vendo. Sim. Ah, pronto. Tá. Então, esse livro é um livro pequeno, eu gosto de falar do livro para vocês se encantarem, né? E pedir, e comprar, e ver se imprime. Então, a primeira coisa desse livro, ele traz a próloga, né? Vamos dizer assim, ele traz uma introdução. E ele diz assim, é ipsiliter, eu peguei do livro, tá? Se o desespero ou o desânimo, o pessimismo, a ansiedade te ameaçam o equilíbrio, abre, leitor, as páginas deste livro onde se lê coragem. Olha só, se o desespero, o que a gente mais faz? A gente se desespera. Vem a dor, se desespera, vem a morte, se desespera.
Vai no centro, se desespera. Não vai no centro, se desespera. O desânimo, o pessimismo, a ansiedade, o mal do século, tudo isso vem arrastando a gente. Até a gente que é espírita. É isso que eu estou desanimada, uma amiga vai dizer, até você é espírita, como se espírita não se desanimasse. Então, tudo que ameaça o nosso equilíbrio, ele já faz um convite para a gente abrir as portas da coragem. E aí ele continua. Nelas você encontrará orientações seguras sobre como proceder nos momentos mais desafiadores da sua vida. Ah, Elvira, então ele me dá o passo a passo? Não. Ele traz orientações, aí você bota dentro de você, dá 2 pulinhos igual o liquidificador, sacode para lá, sacode para cá, e aí você começa a ter outros tantos pensamentos, né? Aí você que vai achar os seus passos. E aí ele diz, nessas horas culminantes de toda a existência, Emmanuel, porque são por espíritos diversos esse livro, André Luiz, Meimei e outros, ensinam a desenvolver o bom ânimo na adversidade e a perseverança na provação. Quem é que não quer, gente, né? Ter bom ânimo nas adversidades e perseverança nas provas, né? Porque para operar prodígios de paz em nossas vidas, mesmo Deus não dispensa a nossa coragem de prosseguir e viver. Então, nosso Pai que está no céu, ele espera que tenhamos coragem. Então, depois dessa introdução, vem a segunda folha, né? Que eu não vou ler todo, né? Eu vou botar pequenininho justamente para vocês não lerem, que eu vou mandar lá para vocês. Ele traz uma fala de Emmanuel, né? Emmanuel assina. Esse livro foi publicado em agosto de 1971. Então, são 30 e tantos anos. 30 é ótimo. 50 anos. 52 anos. E ele ainda está tão atual. Porque a gente sabe que há 52 anos atrás, as provas não eram as mesmas. Porque mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam-se os desejos, muda a tecnologia, muda tudo. Mas ele é tão atual que parece que foi rabiscado hoje. E aí, no fim, ele diz assim, é por isso, leitor amigo, que te ofereço as páginas simples desse livro. Elas traduzem o nosso apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que são necessárias ao burilamento próprio. Porque as lutas que a gente passa, elas são necessárias para a gente. Mesmo a gente querendo correr delas, as dores fazem com que a gente avance. Quando eu queimo o meu dedo no fogão, eu não vou deixar de usar o fogão. Mas eu vou me proteger, eu vou usar com mais cautela, vou ter mais cuidado. Então, o fogão me ensina. A dor, ou não foi o fogão que me ensinou, foi a dor que veio atrás dele que me ensinou. Né? Então, são necessárias. Mas vamos lá. Como a maioria daqui sabe, eu gosto de trazer o livro, porque eu sei que muitos não leem, né? Não pode ler, não leu, ou se leu já não lembra. Eu gosto de trazer. É bem pequenininha, dá pra gente ler e esmiuçar, né? E aí ele começa, para mim, assim, nos fazendo um lembrete. E no fim ele faz praticamente... No meio, ele mexe com a gente, traz algumas questões para mexer com a nossa cabeça. Emmanuel, tá? Esse texto é de Emmanuel. E no fim, ele dá aquele tapinha na cara. Como diz assim, acorda aí. Então ele começa assim. Quando o desalento te ameace o caminho, pensa nos outros. Naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu pegar essa... Porque tinha uma coisa aqui antes, mas eu acho que não ficou aqui. Só um minuto. Sabe que mexer com tecnologia é assim, né? A gente vai. E que eu tinha botado uma imagem aqui. Eu queria antes falar dessa imagem com vocês. Só um minutinho. Aqui fica melhor. Aquela imagem que eu gosto de trazer para vocês pensarem no final e abrirem a boca, ela ficou aqui na outra apresentação.
Mas é coisa que a gente resolve em 2 cliques. A gente para essa e bota a outra. Coisa de, como fala meu filho, viu? Coisa de 2 palitos. Vamos lá agora. Acho que agora vai. Pronto. Dá para aparecer aí? Vocês estão enxergando? Ou ainda não? Sim. Dá, tranquilo. Não dá para ler. Não dá para ler. É porque pela internet, às vezes ele faz essas bobagens comigo, me dá esses sustos. Deixa ele carregar. Agora dá para ler, não dá? Melhorou. Então, Emmanuel, ele traz eu trago uma fala de Emmanuel que diz assim: quando a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercados de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. E eu tenho uma perguntinha para vocês no final da minha fala. Que nova luz é essa? Porque é muito fácil dizer, é o espiritismo. Mas que nova luz é essa? Que, se a gente não se adapta, a gente vai respirar cercado de lágrimas e de gestos impensados e de sentimentos escuros. Então, depois eu volto à imagem para vocês lembrarem a pergunta. Então, já falei aqui. Vamos lá. Voltando lá. Quando o desalento te ameaça o caminho, pensa nos outros. Naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio. Se te acreditar amargurando lições demasiado severas no educandário da vida, frequenta de vez em quando a escola das grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Muitos jazem na rua, estendendo mãos fatigadas aos que passam com pressa. Em maioria, são doentes que a onda renovadora do grupo social atirou à praia da assistência pública, ou as mães aflitas, a quem as exigências de filhos pequeninos ainda não permitem a liberalidade de uma profissão. Essa é a primeira parte do texto. Quantas vezes a gente está desanimado e a gente nem sabe por quê? E às vezes tem pessoas que nem tem tempo para estar desanimado porque está cheio de tanta tribulação, tanta dor, tanta doença física, tanta doença emocional. E às vezes a gente não para pensar sobre isso. Quantas vezes a gente acredita, a gente fantasia que a nossa dor é pior do que o outro, que as nossas amarguras são piores do que o outro. E muitas vezes a gente nem chega perto do que passa lá fora. Onde as pessoas estão lá, ó, acomodadas, ou acomodadas não, estão sentadas na cadeira das lágrimas, na carteira das lágrimas. Quantas pessoas nesse momento, aqui nessa sala, dizem, ai, eu estou tão desanimada. Mas se a gente estivesse agora enfrentando doenças físicas, se a gente estivesse agora enfrentando problemas estruturais da nossa família, como droga, prostituição e por aí vai, será que a gente ia estar desanimado? Poderia até estar, óbvio. Desanimado pelas provas, com as provas. Mas e agora? Porque muitas vezes a gente, não estando nessa cadeira ou carteira, a gente se diz desanimado. Só para a gente começar a pensar e lembrar daquela frase.
Continuando o texto. Provavelmente, alguém dirá que entre eles se encontram oportunistas e malfeitores que se fantasiam de enfermos para te assaltarem a bolsa em nome da piedade. Ele está falando daqueles que estão lá na carteira do sofrimento. Compreendemos semelhante alegação e justificamos-la, porque o mal existe sempre onde que queiramos destacar a presença. E conquanto te roguemos o benefício da prece, em favor dos que agem assim. Mais por ignorância do que por maldade. Uma vez eu li um texto que falava que bandido bom era bandido morto. E esse texto, ele tinha uns quatro pessoas de religiões diferentes falando sobre isso. E nenhuma delas concordou com a frase. Mas aí o texto, né, continuava com algumas perguntas. E se lhe assaltasse? E se invadisse sua casa? E se fosse com você? Você continuaria negando que essa frase, bandido bom e bandido morto, seria melhor? E eles disseram que sim, porém justificaram o caso, dissessem que não. Nada justifica, óbvio. Mas a gente já olhou essas pessoas, né, que se dizem, que se colocam na situação de oportunistas e malfeitores com outro olhar, né? Com o benefício da prece mesmo, entendendo que muitas vezes não é só por conta do fruto social, né? Vítimas da sociedade, mas por conta da ignorância mesmo, de saber que ele pode ter outras oportunidades, que o bem sempre deveria ser a sua meta. Só também para a gente ir analisando. Então, ele continua. Apelamos para que consultes ainda aquelas outras salas de aula que se enfileiram nos recintos dos hospitais e nos albergues esquecidos. Acompanhe os estudos daquele cujo corpo se carrega de feridas dolorosas para agradecerem a pele sadia que tiveste a figura. E segue a cartilha de agoniadas emoções dos que se recolhem aos manicômios, só vendo angústia e desespero, nos resvaladouros da loucura ou da obsessão, a fim de valorizares os cérebros tranquilo que te coroa a existência. Então, Emmanuel já deu um sacudidela na gente, ele convida a gente para pensar nas pessoas que estão hoje nos hospitais, nos albergues. As pessoas que hoje estão se recolhendo nos manicômios, mesmo desativados ou com outros nomes, né? Angustiados, desesperados, loucos, muitas vezes por obsessão, por fármaco. E aí ele também lembra, para a gente valorizar aquilo que a gente tem, né? Que é a nossa sanidade mental. E aí ele finda esse texto dele, que eu não falei o nome ainda, mas todo mundo viu, que eu vou falar o nome depois, dizendo assim: visita os asilos que resguardam a sucata do sofrimento humano e observa as disciplinas do que foram entregues às meditações da penúria, para quem um simples sanduíche é um brinde raro, e partilha os exercícios de saudade e de dor dos que foram abandonados pelos entes que mais amam, a fim de abençoares o pão de tua casa e os afetos que te enriquecem os dias. Quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as auras vazias. No fim, Emmanuel ele faz um convite a você. Embora ele passe o texto quase todo pedindo que você olhe pelos outros, no fim, ele faz um convite a você. O nome do texto é Quando o Tédio te Procura. Mas ele vem falando do outro
exemplificando as mazelas que o outro pode ter, que o outro pode vir a sofrer, mas no fim ele convida você, aí a escola da caridade, para acordar para as alegrias que estão ao seu redor, para as coisas do bem que vão fazer o seu coração ter luz, livrando dessas trevas. E a gente sabe de que trevas cada um aqui que está nessa sala passa, né? E muitas vezes nas horas que a gente tem esse vazio, que é o que ele chama aqui de tédio, a gente consegue esquecer da caridade, da benevolência, das alegrias, da luz que somos, da luz que projetamos em alguém. Porque muitas vezes a gente se deixa enriquecer por aquilo que, vamos dizer assim, não deveria ter valor. E aí, eu queria trazer, depois do texto, alguns conceitos, né, do que é tédio. Muitas vezes eu digo, ai, que tédio. Nossa, hoje eu estou num tédio. E a gente vai usando a palavra tédio em vários contextos. Mas tédio, ele vem do latim taedium. E quer dizer o quê? Né? Uma palavra de origem latina, então já existia há muito tempo. Ninguém inventou ela agora, não. Quer dizer enfado, tedioso, né? Desinteressante, repugnante, cansativo, monótono. Então, tédio está dentro desse contexto. Eu posso usar tédio para vários contextos, porque ele realmente tem uma gama de significados e significações. Que pode ser tédio para mim, pode não ser tédio para outro. E aí eu queria trazer uma descoberta que eu fiz. Não fiquem tristes, porque vocês não descobriram isso antes de mim. Eu estou até para receber um prêmio Nobel. Eu descobri, gente, que o tédio é um sentimento puramente humano. Acreditem. Fiquem assim, Sabia que o cachorro não tem tédio, gente? O cavalo não tem tédio. A barata não tem tédio. Eu descobri isso. Olha que lindo. Então, tédio é um sentimento humano. E por ser um sentimento humano, dentro de outros tantos, é um sentimento que nós podemos dizer que queremos na nossa vida ou não. Então, o tédio é um estado de falta de estímulo. O tédio pode ser um aborrecimento, um fastio, pode ser um desgosto. Às vezes a gente acha que só tem tédio quem tem muito tempo. Vago. Mas às vezes até quem não tem tanto tempo se entedia com algo. E vocês vão ver por quê. Então, ter muito ou pouco tempo pode ocasionar o tédio. Para as pessoas entediadas, o tempo parece que nunca passa. Parece um arrastar de horas, assim, a fio. Por quê? Porque você está envolvido. O tédio não está fora de você. Não é algo que vem e te abraça. Não é algo que você... É como se fosse uma comida. A gente come o tédio. Então, ela começa em mim e termina em mim. Mesmo que as pessoas ao meu redor façam tudo para aquilo passar, se eu não literalmente vomitá-lo e afastá-lo de mim, é como se ele tivesse vida, mesmo eu botando ele para fora e eu tendo esse magnetismo para ficar entediado, ele volta. E hoje, né, um dos males do século, que é a depressão, que leva à obsessão, que leva à tentativa de suicídio ou próprio suicídio, o tédio está nessa farofa que todo mundo hoje insiste, né, em temperar e comer. Então, o tédio pode ser também um sintoma depressivo. Eu sempre chamo a atenção que muitas vezes a gente acha que depressão é falta de Deus, é frescura, mas não é. Né? A ciência, graças a Deus, já nos provou isso. Então, que a gente tenha essa empatia de olhar o outro com os olhos da alma mesmo. E aí eu trago algumas de forma bem superficial, tá? Mas só para vocês se encontrarem, eu me encontrei lendo esses textos,
Martin, eu não sei pronunciar totalmente o nome dele, né? É Dollermann. É um filósofo, um escritor alemão. E ele distingue, ele traz 4 tipos de tédio. Claro que numa visão mais sociológica, filosófica da coisa, né? Daquele estudou e delimitou, não. Né? Nos escritos dele e nos seus estudos de sociologia, ele conseguiu definir quando e esse indivíduo se situa em certo tipo de tédio. E ele traz 4 tipos. Eu não vou adentrar muito, não, mas para a gente pensar sobre isso. Ele fala do tédio situacional, do tédio da saciedade, do tédio existencial e do tédio criativo. Então, o tédio situacional é aquele que sentimos ao esperar alguém, ao ouvir uma conferência, assistir um filme. Hoje, com a tecnologia, a gente vive entediado. A pessoa está falando algo muito importante e a gente está ansioso, entediado com aquilo. Eu quero sair daqui. Eu preciso passar no banco para pagar alguma coisa. Então, é um tédio muito próximo à ansiedade. E principalmente quando a gente não se adequa ao ambiente. A pessoa que a gente está esperando, a conferência que a gente está ouvindo, o filme que a gente vai assistir. E a gente cai no profundo tédio mesmo, de desânimo geral. O segundo tédio que ele fala é o tédio da saciedade. Quando obtemos demais de uma coisa e tudo mais se torna banal e sem valor. Esse tédio é muito próximo também da nossa sociedade, da sociedade do século XXI. Os nossos jovens, eles têm tudo que nós não tínhamos hoje e vivem entediados. Eles pensam rápido, eles querem tudo o tempo todo, tem que ter o tempo todo estímulos, porque senão ele cai no tédio. Leva um jovem hoje lá para a casa de seu Adalberto, na roça, que não tem Wi-Fi, vamos supor, que não tem Wi-Fi, que tem um bocado de pé de jambo, pé de laranja, pé disso, pé que a gente fazia, né? Vamos ver quem come mais e quem come o quê. Quando ele comer 2 frutas e sentar e ele olhar para o lado, ele vai sentir o tédio da saciedade. Por quê? Porque ali está faltando tudo que ele tem lá e aí precisa de mais estímulo. O terceiro tédio que ele traz é o tédio existencial, em que a alma está sem conteúdo e o mundo em ponto morto. Será que enfrentamos esse tédio? Tédio da existência? Minha alma está sem nada, vazia, e o mundo não tem graça, não tem cor, fica acinzentado. Será que a gente passa por esse? E o último tédio que ele traz, né, dos 4 tipos, é o tédio criativo. Eu acho, e está muito ligado ao da saciedade, do existencial e do situacional. É quando a gente sente que a gente tem que fazer algo novo. Nossa, me dá um tédio aqui, eu preciso escrever algo. Então, esse sociólogo, né? Ele traz, e é muito interessante a escrita, né? Como ele descreve cada um. Eu não trouxe para que a gente ia... Não era esse o intuito. É só para a gente pensar sobre tédio. Porque Emmanuel nos traz assim, quando o tédio apareça. Bom, se é quando o tédio apareça, ele não está aqui. Agora, ou em alguns momentos da minha vida. Mas quando eu apareço, que ele aparece para todo mundo, o que eu faço com ele? Abraço, beijo e digo, meu lindo, opa, não, meu irmão, tenho mais o que fazer, 51 anos, uma existência toda ainda, nem sei quanto tempo eu vou ficar aqui na fila, não sei qual é o meu próximo bilhete, não, tem muita coisa para fazer. O que a gente faz com esse tédio quando Emmanuel diz assim, quando o tédio apareça? E aí eu queria, né, trazer um pouco aí do espiritismo e o tédio, né? Como é que o espiritismo fala do tédio, vê o tédio? Eu nunca achei nada aí lá nos escritos, tem muita coisa, né? E a gente tem que tomar pra gente, vestir na gente certas camisas. A primeira camisa que eu
que eu tento, às vezes entrar apertada, é que eu sou espírita. Segundo, é que eu preciso estudar. Eu preciso saber quem é o Mestre Jesus. Eu preciso conhecer ele. A gente gosta muito de conhecer a vida do outro, né? Eu preciso conhecer o que é que a doutrina tem como base. Me basear, me dar base, né? me sustentar. O que que ela traz para mim? Eu tenho que entender que nós temos Deus, que tem que ser, embora eu não tenha falado ele na primeira coisa, né, que eu tenho que entender sobre a lei de Jesus, mas é porque para mim Deus, ele está permeando tudo. Deus permeia o que eu sei e o que eu preciso saber de Jesus. Deus permeia a minha vida quando eu digo que eu sou espírita. Deus permeia a minha vida quando eu digo que eu preciso estudar, né? E quem é esse Deus? Porque a gente fala muito que é Deus, que é Deus, que é Deus. Ele é tudo. Ele é do início ao fim, ele é toda a minha trajetória, desde o dia que eu fui concebida e desci lá e estou aqui hoje, há 51 anos. Então, ele permeia toda a minha vida. Tudo que eu tenho, não é de material que eu falo, mas sendo também de material, ele tinha o seu dedo nele. Então, quando eu falo de tédio, eu tenho que pensar tédio em várias esferas. Naquilo que está perto do homem, naquilo que aproxima do homem de Deus, naquilo que afasta o homem de Deus. Então, para mim, hoje, o tédio deve ser considerado por nós espíritas e simpatizantes, porque eu sei que aqui na sala tem alguns simpatizantes, como um sinal de alarme, um alarme. Pi, 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 pi. Por quê, Elvira? Porque, materialmente falando, né, na vida física, eu não tenho tempo para me coçar. Eu trabalho de manhã, trabalho de tarde, faço palestra, tomo conta do neto, ouço uma amiga que está com problema, vou visitar um no hospital, vou dirigir, vou na praia. Não tenho tempo. Então, mesmo eu tendo tempo, o tédio está junto de mim, está chegando, opa, um alarme mais forte. Dentro dessas coisas todas que eu tenho feito, fisicamente falando, o que tem de material que está permeando isso aí? O serviço ao próximo? O serviço a mim, primeiramente? A caridade material e moral? Se mesmo eu fazendo isso aí com o pano de fundo, com a minha cortina da doutrina espírita, o tédio ainda entra na minha vida a ponto de me deixar depressiva, me deixar rancorosa, me deixar triste. Aí já vem o terceiro alarme, que grita. Porque às vezes é uma coisa que eu não consigo sozinha. E aí eu preciso da caridade alheia. Eu preciso do centro espírita, enquanto lugar de aprender sobre o espírito, lugar de me ajudar nas coisas que eu não consigo só e também desconheço. Eu conheço e não consigo lidar com elas. Então, denota que algo não vai bem comigo. E aí eu preciso entender o que é que não vai bem. Porque eu posso ler toda a literatura espírita. Se eu não deixar ela entrar em mim e eu entrar nela, de nada vai adiantar. Se eu achar que eu posso resolver todos os problemas sozinho, sem pedir ao seu Adalberto, Eurico, ajuda, amparo, quando é que eu vou usar aquela máxima de Jesus? Auxilie-se enquanto estão no caminho. Dê ao outro o que queres receber. Então, é possível que a gente não esteja praticando os princípios fundamentais da doutrina. E a gente precisa atentar para isso. Por que a gente está aqui numa quarta-feira, às 20 horas e 35 minutos? Talvez estejamos menosprezando as sábias instruções dos nossos benfeitores espirituais. Do próprio Jesus, do nosso anjo da guarda, como queiram chamar, ou da espiritualidade amiga. Daquilo que Kardec, né,
vem nos falar de espiritismo que a gente não conhecia, nos trazer a doutrina escrita, codificada, em códigos. Então, se eu tenho certeza, consciência de que sou uma filha de Deus e que Deus me ama infinitamente, diuturnamente, que me dá a possibilidade de refazer o caminho quando eu faço tudo errado. Se eu acredito que Jesus é o professor, é o mestre que vem me ensinar o que é amar. Amar de forma ímpar, mesmo eu sem saber o que é amar, porque a gente ama todo torto do que Jesus quis dizer pra gente. Mas a gente aprendeu, pelo menos, que aquele irmão, independente de que religião ele é, que cor ele tem, se ele, que tipo de relação ele tem com ele mesmo e com o outro, se eu tenho que amá-lo independente de qualquer coisa. Se eu ainda não aprendi isso, ou se eu aprendi porque Jesus veio nos ensinar, mas mesmo assim, eu ainda consigo cair na maleta do tédio, com certeza, algo não está bem em mim. E se não está bem em mim, eu tenho que gritar. Mesmo que seja um grito, ei, devagarzinho. Mas eu tenho que gritar para alguém. Ou eu vou pedir ajuda aos encarnados, ou eu vou pedir ajuda aos desencarnados, mas eu preciso gritar. Porque Jesus, quando ele passa pela terra, e talvez nós estivéssemos lá, mas já que nós não lembramos disso, ficaram suas escritas, ficaram seus exemplos, né? Jesus, em nenhum dos evangelistas, não tem Jesus como o que estava cansado do mundo, cansado de ouvir Pedro negá-lo 3 vezes, cansado de Nicodemos não entender o que ele falava, que tinha que nascer de novo. Não, pelo contrário. Jesus nos ensinou que trabalha, serve de novo, trabalha mais um pouquinho, serve. E até nos disse, nosso Pai que está no céu, trabalha até hoje, eu trabalho também. Lá em Lucas 18, ele vem falar sobre uma parábola, e ele diz assim, ele diz que orem sempre e nunca esmoreçam. Então, se está pesado, quando esse tédio chega, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Nossa, mas Deus sabe de todas as minhas dores. Ah, se sabe. Mas Deus também nos dá o livre-arbítrio, nos dá o livre-arbítrio em abundância. E diz assim, eu vou esperar para ver se meu filho vai querer ir sozinho, porque sozinho a caminhada é mais dolorosa, e ele não vai chegar em muitos lugares, ou se ele vai querer ir comigo. Então, ora. Ora e diz a esse pai de amor que está doendo. Não estou conseguindo não, pai. Tá difícil aqui, ó. Eu estou desanimadíssima. Porque aí ele começa, como sempre, a fazer a sua parte de forma mais taxativa, para você enxergar que ele sempre fez a parte dele, mas ele vai fazer mais. E aí um lhe liga, um lhe convida aqui, ó, para vir aqui nas quartas-feiras em Seu Adalberto. E o Mestre Jesus lhe acolhe e lhe dá coragem, que é o que Emmanuel está aí em toda a sua literatura, em todo esse livro falando. Coragem. Como eu quero ouvir vocês, né? O meu convite essa noite, porque eu quero voltar lá àquela frase, é que sirvamos. Sirvamos inicialmente a nós mesmos. Paremos um minuto e façamos aquela velha máxima da recordação. Voltar ao passado, sem ficar no passado. Olhar para trás, sem querer caminhar para trás. O que eu tenho feito da minha vida? Aonde eu quero estar daqui a uma semana? Quando eu falo aonde, não é local circunscrito. É local dentro do seu coração mesmo. Paz de espírito. Onde eu quero estar daqui a um ano?
E quando eu fizer 18, porque eu fiz 17 alguns dias atrás, quando eu fizer 18 anos, o que é que eu quero fazer da minha vida? Para que lado eu quero ir? Então, quando vocês fizerem essa trajetória, projetando o futuro sem ficar ansioso e nem querer adiantar ou abreviar os dias, né? Olha para trás sem ficar lá, pensando na frente, sem querer ir lá. Vocês prestam atenção se todas as quedas, tropeços, vezes que levantou, se não foi servindo ou sendo servido. E aí eu trago um trecho, esse trecho é um livro muito lindo, tem pequenas mensagens diárias, essa, se eu não me engano, é de março. Ellen Cady, ela traz um livro, né, que fala, tipo um livrinho de autoajuda, mas eu gosto muito porque dá para eu extrair várias coisas dele. Chama Abrindo as Portas Interiores. E eu achei bem perspicaz lá dela nessa pegada. Diz assim, você coloca o seu coração em tudo que faz? Continua. Você não pode criar o novo céu e a nova terra se faltarem os pilares do amor e da dedicação naquilo que faz. Certifique-se que tudo que você faz está sendo feito para minha honra e glória. E então terá vontade de fazer tudo com perfeição. Não vai ter tédio não, viu, gente? Se vocês colocarem lá, né, todo afinco e ser para a honra e glória desse Pai. E aí ela diz assim, lembre-se, nunca faça algo só porque é necessário. Senão cai no tédio, tá, galera? Se sua atitude é essa, antes de começar a tarefa, recolha-se, peça graça e sintonize-se. Só volte ao trabalho quando sua atitude tiver mudado e você se sentir em paz e harmonia. Você verá que, quando sua atitude for correta, você será capaz de executar a tarefa não só com perfeição, mas também com muito mais pressa. Quanto mais almas conseguirem executar mais tarefas com o espírito certo, tanto mais depressa o céu dele, será trazido à terra. Então, quando o tédio chegar perto, sirvamos a nós e ao outro. Quando tudo lhe levar aquela porta que abre para o tédio, sirvamos mais uma vez. Jesus deixou esse ensinamento do serviço ininterrupto. E aí, eu quero trazer aquela mensagem, lembram? Vou ler de novo. Enquanto a comunidade terrestre, enquanto nós não nos adaptarmos à nova luz, respiraremos lágrimas inquietantes, gestos impensados e sentimentos escuros. Queria ouvi-los. Senhor Adalberto. Todo mundo aí pensativo. Essa mensagem aí, uma das situações é a transformação. Sair do homem velho para o homem novo, adquirindo conhecimentos para que possa prosseguir e servir sempre. Podem falar, viu? Se quiser levantar a mãozinha. Quero ouvir vocês. Ô, Elvira, esse negócio, tu dizendo que tudo que fazer por amor, eu não sei se vocês já ouviram falar a história, não sei se era engenheiro civil ou se era um pedreiro, ele trabalhou, chegou o tempo dele aposentar, ele fazia tudo quanto era, tudo que ele fazia era com perfeição. Aí, quando já estava prestes a aposentar, a pessoa lá, o encarregado, lá, agora você vai fazer uma casa, já que você vai sair, você vai fazer essa casa.
Aí ele foi fazer, mas fez de qualquer jeito. Era a última mesmo que ele estava fazendo. Aí, no final, ele concluiu e entregou a casa. Aí, o homem pegou, o empresário falou, toma, essa chave, essa casa é sua. Então, tudo ele fez por amor. A última que ele fez, de qualquer jeito, foi a dele. Eu acho que foi uma vez você mesmo contou essa historinha, não foi? Acho que a gente já estava. Eu contei, eu gosto dessa historinha, porque é assim, um exemplo, sabe? É muito boa mesmo. Pensa só. Você trabalha a vida inteira, né? Joga o tédio para um lado, a preguiça para o outro, e faz tudo com muito amor para com o outro. Quando é no finalzinho, no fechamento da tarefa, você desanima, vou fazer de qualquer jeito. E você recebe aquilo para você. Pensa só que nuvem, né? Que chuva de pensamentos e sentimentos uma pessoa dessa não tem. Né? De dizer assim, eu cheguei pertinho. Não é da perfeição, mas pertinho. E aí, por conta de alguns sentimentos nada nobres, eu derrubei todo um castelo. Que poderia... Chegou pertinho de fechar com chave de ouro, né? Mas é isso. O que não devia. Acontece isso na nossa vida, né, amiga? Às vezes, no fim do dia, a gente já faz a tarefa já de mau gosto, de mau grado, como falava minha avó. Às vezes, no serviço ao próximo, naquilo que não é recompensado materialmente. A gente fica entediado, a gente fica desgostoso, a gente não vê o retorno. E às vezes acontece esse desânimo mesmo. Alguém mais? Oi, Disse, minha linda. Oi, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Então, eu estava escutando você falar, dei risada aqui, de você falar que a barata não tem tédio. Dei risada. Eu não sei se ela não tem, não. Os animais não sei, mas eu falei, não, meu Deus, precisa ganhar o prêmio mesmo. Eu investiguei a barata, investiguei o cavalo, o cachorro. Mas uma coisa que eu queria perguntar, assim, eu não sei, eu acho que tem diferença, o tédio e a tristeza. Qual é a diferença entre esses dois, essas duas energias, digamos assim? O que é, por exemplo, quando eu perco alguém, um ente querido, eu sinto tédio ou tristeza? Sente tristeza, né? Sim. Quando eu perco algo na rua, um brinco, que eu gosto muito, uma joia rara de família, do século XVIII. Ui! Eu sinto tédio ou tristeza? Não sei, acho que a gente fala assim, poxa vida, como que eu fui perder aquilo e agora? Eu não sei, tristeza. acho que é um sentimento dos dois. Eu acho que não. Não? Tristeza, eu fico triste, não fico entediada. O sentimento de tristeza é uma perda. Você perde algo. Algo não está com você. Algo foi tirado de você. Né? Só que o tédio não. Eu posso ter tudo isso. Eu posso ter toda a minha família junto. Não ter perdido um ente querido. Eu posso não perder nenhum brinco do século XVIII, da rainha, que me deu de presente quando eu fui visitá-la na Inglaterra. E continuar entediada. Porque algo é algo que está dentro de mim. Embora a gente ache que a tristeza está dentro da gente, não está. Ninguém quer ser triste. Porque, em verdade, a gente pode trabalhar, disse, com aquela falta de. Um exemplo. O que é escuridão? A falta de luz. O que é a maldade? A falta de bem. O que é a tristeza? A falta do que é alegre. Mas o que é o tédio? Não é falta. É algo que eu incorporo em mim. E muitas vezes esse tédio, ele nem existe aos olhos dos outros. Eu posso chegar, vamos supor que Lenita e Eurico que me conhecem, eles me acham extremamente
alegres. Aí um dia eu chego assim, ai, Lenita, Eurica, eu tô tão entediada. A doida, Elvira. Tá entediada por quê? Então, o que eu trago para mim, e às vezes não tá comigo, não é meu. Não tem motivo de estar. Aos olhos externos. Mas a tristeza, não. Se eu perder um brinco e te falar disso, eu perdi um brinco, minha filha. Foi disso, da brinco da minha bisavó. Pense, minha filha. Você vai me dizer, Elvira, vão os anéis ficam os seus dedos. Mas aquela tristeza você vai notar quando eu contar o caso. Já o tédio, porque ela veio. E o tédio eu engulo. Eu pego, abraço e vou acompanhando. Então, nem sempre quem está entediado está triste. Nem sempre quem está triste está entediado. Porque são sentimentos, podem até permear junto, mas eles não são análogos. Eles não são semelhantes. E eles podem não residir no mesmo momento. Hoje eu estou triste, mas não estou entediado. Posso estar entediado. E posso não estar triste. Mas eu vira como? A pessoa não está entediada, falta tristeza. E os motivos para ele ficar triste, cadê? Às vezes ele está entediado sem motivos para essa tristeza. Entendeu, amiga? Fui claro? Então, tédio é a falta, não saber o que fazer com o tempo da gente? Ou com a falta de tempo, né? Praticamente, na maioria das vezes, quem fica entediado acha que não tem tempo para nada. Ou, aliás, acha que sobra tempo demais, a ponto de estar entediado. De ter sempre estímulo. Então, tédio é quando te faltou estímulo. Então, a morte de um ente querido não é um estímulo para a tristeza. Porque a tristeza, ela vem e vai embora. Você não fica estimulado à tristeza porque perdeu. Não, esse sentimento, ele incorpora em você, ele chega para você. Mas o tédio, não. Faltou algum estímulo. Às vezes, o consumismo. Gente, eu só fico bem quando eu vou no shopping comprar alguma coisa. Tá devendo cartão pra caramba. Olha a tristeza que tá devendo cartão. Mas não falta estímulo do consumismo. Então, muitas vezes, essa falta de estímulo para. Mas está faltando estímulo por quê disso? Por que falta estímulo? Porque às vezes a gente busca a felicidade onde ela não está. A nossa satisfação pessoal onde ela não deveria estar. Entendeu? Bom, Elvira, eu vou ser breve, né? Eu acredito muito que esse tédio tem muito a ver com a falta de amor por nós mesmos. Quando você começa a perder o amor por você próprio, que isso é da natureza humana, você começa a perceber que você vai entrando em um tédio, em um vazio, que muitas coisas deixam de fazer sentido. Por isso, o que você citou aí do jovem, eu tenho uma amiga que tem um filho hoje, está com 20 anos, mas no início da pandemia era um jovem que tinha tudo e entrou numa profunda depressão e não se suicidou graças a uma amiga que ele ligou e falou que estava pensando em fazer umas coisas e a menina foi tão sábia e teve a luz de Deus. Foi até a escola no dia seguinte, comentou com a professora, ela entrou em contato com essa amiga minha, foi que despertou. Então, muitas das vezes, essa falta de amor por nós mesmos nos mergulha em uma solidão, em uma angústia, em um tédio, que é o que eu acho, que você, quando se olha, fala assim, poxa, cadê o meu amor por mim? Porque a ideia de amar o outro, a gente ama, mas e o meu amor por mim? Onde é que ele está? Então, quando eu perco esse amor, eu me mergulho em uma solidão e principalmente em um tédio, que quando eu me dou por conta, eu estou mergulhada em uma verdadeira depressão. É a minha opinião, viu? Não é opinião, não. Eu falo sempre para os meus alunos que a gente tem verdades. Só que essas verdades, elas são nossas. E a gente pode ir no decorrer do caminho, da trajetória, tirando pedaços dessa verdade, jogando a verdade totalmente no lixo, ou ressignificando essa verdade. Então, não é sua opinião, não é sua verdade, amigo. E você está certa, né? Mas o tédio, ele pode também ser positivo nessas situações.
A gente acha que o tédio, a gente vê o tédio como algo super negativo, que não deixa de ser, óbvio. Mas sabia que quando eu vejo ele como positivo, ele me alavanca do lugar que eu estou? Nossa, eu estou entediada e eu preciso, não preciso de alguma coisa aqui. Não, eu no centro. Ter um estímulo? Estímulo, né? Então, Para eu acordar e dizer, olha, eu estou aqui, ó, eu existo. Eu sou importante para alguém? Isso mesmo. O negativo, se você olhar para o lado negativo, você baixa a cabeça e se joga no buraco. Mas se você olhar pelo lado que ele pode ser positivo, é essa coisa negativa que, se você ressignificar positivamente, ele lhe dá um fôlego, né? E aí, às vezes, a gente esquece o tédio justamente por essa vontade de sair dele. Porque, como eu disse, a gente abraça ele e engole ele. Sabe como o boi fica o tempo todo ruminando, comendo, mastigando aquela grama e sugando o sumo da grama, né? Do capim, do que ele come de ração. Às vezes a gente faz isso. E aí a gente se prostra, se joga no tédio. Então hoje, a gente se entedia por muita coisa, gente. O tédio no lar. A gente tem uma vida tão louca, elétrica. A gente está louco para chegar em casa. Quando a gente chega em casa, por exemplo, tem uma musiquinha ambiente, mas a sua cabeça está tão frenética por conta da vida lá fora, que aí o sonzinho ambiente já lhe abusa. A falta de som já lhe desorganiza. O se recolher para si, o momento de você refazer recarregar as baterias, se refazer, lhe leva um profundo tédio. O tédio entre os casais, entre mãe e filho, eles são bem latentes na nossa sociedade. Emmanuel até fala isso no livro Vida e Sexo, e faz um alerta, né, para a gente verificar realmente se há presença do tédio na nossa vida, se a gente pode dar um chute, o que a gente pode fazer para se reequilibrar. Quando traz aí a tristeza, o tédio não nos arrasta para a tristeza, não. O tédio nos arrasta para a melancolia. Aquela coisa lá, pesada, que você não sabe onde é que vai, que é ficar mesmo, não triste, mas melancólico. Por isso que às vezes a gente acha que quem é tédio, que está no tédio vai ficar depressivo e pode vir a ficar, né, até atentar contra a sua própria vida por conta dessa melancolia, dessa tristeza profunda, que não tem estímulo, mas que tem motivos nele, ele acha. Né? E, para eu ver se alguém ainda vai falar alguma coisa, que eu não vi a mãozinha levantada, existe uma coisa que a gente precisa aprender a diagnosticar. Porque é muito difícil a gente se olhar no espelho. É difícil. Sabe o que a gente vê no espelho? Ruga. Meu Deus, que ruga é essa? Mas é difícil a gente olhar para o espelho e dizer: por que eu estou com tanto tédio em minha vida? Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão melancólica? Por que eu ando tão impaciente? É difícil a gente ver aquilo que não é bom na gente. Porque a sociedade o tempo todo estimula a gente a ver só o que é bom na gente. Eu viro uma pessoa boa, pessoa alma iluminada. Mas a sociedade não estimula a gente a ver o que não é legal na gente. Porque de posse dessa informação do que não é bom em mim, eu vou tentando achar significado para aquilo, fazendo a conexão. A conexão de quê, Elvira? Do todo, Elvira, para a parte. Essa parte que me dá. Quem sabe? Letícia, Quem sabe? Abre o áudio. Letícia? É que acabei saindo sem querer. Tá me ouvindo? Tô. Mas eu não tenho muito a dizer, não. Eu só vou mesmo querer fazer uma análise de tudo isso.
Porque, na verdade, quer dizer, eu acho que muitas pessoas percebem quando alguma coisa errada está acontecendo. Né? Mas talvez falte em nós a consciência de querer colocar ou para nós mesmos, para procurar um meio de se melhorar, ou alguém que nós tenhamos confiança. Quando eu estou sentindo que algo não está bem, e às vezes eu converso muito, ou com minha filha ou com o Adalberto. Eu costumo dizer assim, eu brinco sempre dizendo que não é possível que nós estejamos usando uma roupa que não está bem e a gente não perceba. Ou a gente quer fingir que não está percebendo. Porque tem muitas pessoas que fazem isso. Né? Sabe que algo é preciso rever, mas ainda quer ficar se enganando. E aí é aquele dito popular, né? É o jargão falado que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E nós precisamos ter essa consciência. Né? Mas hoje eu vou ficar mesmo com a questão de analisar tudo isso. Porque é preciso, nós precisamos fazer essa viagem dentro de nós mesmos. Gratidão, amiga. Gratidão aí, pelo carinho. Parabéns, mais uma vez. Obrigada, amiga. Lenita, quer falar alguma coisa ou esqueceu a mãozinha? Lenita? Da vez que ela falou, ela esqueceu de tirar a mão. Oi, Elvira. Aqui não. Desculpa, tá? Não, só agradecer a você, agradecer ao pessoal aí que permitiu entrar na sala para a live de vocês, tá? Minha gratidão. Seja sempre bem-vinda. Então, gente, eu vou passar para o Santo Alberto, né, mas quero agradecer a vocês a paciência aí. E como eu sempre digo, né? O Santo Alberto, ele deixa eu fazer o que eu quero, né? Eu venho para casa dos outros, sento, vou passar, lá abro a geladeira e aqui na mesma coisa. Eu não gosto de responder. Eu acho que nem eu sei. Eu cresço muito mais quando a gente conversa assim, quando um traz uma coisa, quando Darcy fala, Disse fala, Lenita, né? E a gente troca muito. E o que a doutrina pede não é que sejamos espíritas igrejistas. Oh, amém! Amém também! Sim, senhor! Não, senhor! Não. O que a doutrina veio fazer com a gente? Mexer a gente. Olhar o tédio com outros olhos e não dizer, mas eu tenho que ser tediosa mesmo, porque todo mundo tem tédio. Não, eu tenho que ser infeliz mesmo, porque a gente está no mundo de provas e expiações, os capelinos vieram, o Papa. Não é isso. Se a gente lê o livro e bota isso dentro, a gente não está entendendo o que é que a doutrina quer fazer com a gente. Ele quer nos libertar. E ele não quer me libertar porque eu vou abrir a algema de Darcy ou de disso ou disso. Não! Ele quer me dar a chave da algema. Porque se eu libertar Darcy não quiser sair mesmo com a algema aberta, ela não vai sair. Então, por isso que eu trouxe aquela frase. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas. Enquanto a gente não se adaptar à doutrina, aos ensinamentos do mestre, a tudo que esse pai que a gente idealiza, e por muitos anos a gente achou que era aquele homem barbudo, vestido de branco, que estava sentado no trono com Jesus da direita e os anjos tudo à esquerda e Maria botando a mão na cabecinha dele. Enquanto a gente não se conscientizar que a personificação de Deus não é essa, que Deus é amor, Deus é dizer não ao tédio, Deus é servir ao próximo, Deus é amar. E não está dando para amar agora, vou amar de novo. Opa, tá difícil de engolir, ama de novo. É isso que ele é. Esse ser que a gente deu corpo. Ele é tudo isso aí. Porque o que ele quer mesmo é que a gente não viva cercado dessas lágrimas.
desses gestos para conosco e para com o outro também. É isso que ele nos clama. E é isso que Emmanuel vem nessa pequenininha que é tão... Em 5 minutos vocês leem, a gente coloca mais de 1 hora. Quando o tédio apareça, ora, ama e serve. Gratidão. Muito bem. Oi. Chegou uma menina, ela assistiu umas 2 vezes a live, é uma vizinha lá de Paramirim, comigo. Aí falou comigo, assim, por que vocês, todo mundo tem seus pecados, todo mundo renasce com seus pecados, não sei o quê, carregado disso e daquilo, se o Deus de vocês é tão perfeito, é amor, é luz, enfim, tudo do universo, é o universo. Aí eu falei, o meu anjo, Deus criou todo mundo, eu não sei se eu respondi o certo, mas foi o que me fez naquele momento. Aí eu falei, o meu anjo, olha, Deus criou todo mundo perfeito, nós somos filhos dele, somos criação dele, ele nos ama indefinidamente, qualquer um, ele é amado por ele. Mas no momento que ele acabou de nos criar, ele nos colocou o véu e nos deu livre arbítrio para a gente seguir nossos caminhos. Muitos equivocadamente seguiam fazendo tudo de errado, mais do que errado, outros mais ou menos, outros foram seguindo. Então, eu acredito que é isso aí, porque Deus é amor. Jamais ele criaria coisa ruim. Esse povo ruim. Aí eu não sei se eu respondi certo. Você respondeu certíssimo. Às vezes vem essas pegadinhas, né? Uma amiga minha, ela é evangélica, mas ela é muito amiga minha, ela gosta muito do espiritismo. Ela faz assim, isso é um inimigo me tentando. Aí eu falei assim, oxe, meu inimigo não é tentando, não, me atentando mesmo. Então é isso mesmo disso, né? Deus, ele não fez uma parte porque é espírita para não sofrer, boazinha, e a outra parte que não é espírita para sofrer é boazinha. Ele fez isso mesmo. Simples. Iguais. Ignorantes, sem conhecimento. A gente era igual e sem conhecimento. E por natureza, né, nós somos bons. E nós somos maus. Mas o que é que Deus dá a gente, seja espírita ou não, a oportunidade de escolher, foi o que você falou do livre-arbítrio. Porque dentro de mim tem um cerne, tem um pouquinho, um pinguinho da bondade, um pinguinho da maldade, mas eu decido qual é que vai prevalecer. Então ele não criou uns ruins e outros bons, não. Ele criou tudo igual. Mas todos tinham lá o seu pinguinho de tinta, colorido ou escuro. E ele deu livre-arbítrio para fazer o certo, né? Não foi para fazer nada de errado. Mas a gente escolheu nossas escolhas. Uma parte que eu indico para você ler, que eu gosto muito, eu adoro ler, sim? Mas eu indico porque eu gosto mesmo. Pode ser que a pessoa nem goste. É a segunda parte do Livro dos Espíritos, é o primeiro capítulo, que fala da progressão dos espíritos, né? Vai falando que a gente vai progredindo. E a gente vai progredindo que a gente nem percebe, sabe? Não é só envelhecendo, os cabelos brancos que eu estou escondendo, tá? É progredindo mesmo. Diante de um tapa aos 18 anos, eu teria uma ação. Se você me desse um tapa aos 23 anos, eu já teria outra ação. E essa ação envolve sentimento, pensamento e a própria ação mesmo. O que é que eu senti? O que é que eu pensei? E fui esbofetear? Ou chorei, me amargurei? Aos 30, eu teria outra ação. Hoje, depois de 50, é outra ação. Isso é progressão. A gente dá até o nome de maturidade. Mas quantas pessoas aos 60 anos não têm maturidade nenhuma? E outras tantas aos 18 falam com você como se tivesse um espírito de 500 mil anos atrás. Falando de psicologia, de amor ao próximo.
Eu tenho um amigo com 18 anos, eu digo assim, menino, que espírito perturbado é você? Tu estava sentada onde? De tão eloquente que ele é. Às vezes me dá cada aula. Eu digo, rapaz, você tá falando isso comigo, uma pessoa de 50 anos, já queria que eu me encho de títulos, e ele sem titularidade nenhuma, ou titulação nenhuma. Ele fala comigo como se ele fosse um doutor do Sinédrio. Cheio de polodocias, cheio de verdades. Então, eu te indico esse capítulo, Progressão dos Espíritos. Sim, senhor Adalberto, já ouvi, senhor Adalberto. Senhor Adalberto, a gente está aqui me futucando, ele não está falando demais. Acabou, senhor Adalberto, pode falar. Pronto, se ainda tiver alguém, é só levantar a mão. Caso não tenha, já peço para você mesmo fazer a prece final da doutrinária da noite. Paz e harmonia. Mais uma vez, gratidão, né? E eu não tenho palavras, né? Eu vim conhecer o seu Adalberto, acho que tem 2 meses, seu Adalberto? Tem? 2 meses que a gente se conheceu pessoalmente? Não recordo. Mas tem pouco tempo e eu já me sinto, como eu falei, muito de casa, muito querida. Né? Já conheço alguns. Assim, quando eu entro, eu digo, ó, Letícia, ó, Lia, Margarete, já. De um tempo desde a pandemia. Então, quero agradecer mais uma vez a paciência e a oportunidade de servir. Porque quando a gente faz uma palestra, que eu falo demais, não é palestra, eu sou muito mais servida do que sirvo. E é esse o grande lema, né, da minha vida. Eu vou servir mesmo ao outro. Então, eu queria pedir para vocês fecharem os olhos, né, quem sentir o desejo. E lá na hora que você pulou da cama, quando você fez a sua prece, tenha sido ela correndo ou devagar, mas se lembrem hoje, quando pularam da cama. Vão lá atrás e se coloquem nessa posição, sentado em pé. E qual foi o primeiro pensamento do dia? Pensamento que é desejo. Desejo que é ação. Nós somos espíritos eternos. E o que nos move é o pensamento. O que nos move não é o nosso corpo físico, mas o pensamento. Então, nosso primeiro pensamento do dia tem que estar interligado com o alto. Mesmo que nossa prece tenha sido na correria, mesmo que a nossa prece tenha sido curtinha, ou então só Pai, o resto é sentimento, que é pensamento e que é ação. Então, nesse ligar com o alto do nosso primeiro pensamento, que agradeçamos a Ele a oportunidade de estarmos encarnados, de termos todas as coisas materiais que temos ao alcance das nossas mãos, que são necessários neste mundo para que a gente caminhe. Mas nesse pensamento primeiro também, que a gente agradeça por ter sanidade mental, que falta tanta gente nesse mundo. Agradeçamos por termos a oportunidade de ter a doutrina em nossa vida, porque muitos nem podiam pregar ou dizer em que ou em quem podem crer. Agradeçamos pela oportunidade de estarmos juntos procurando melhorar. Se a gente não conseguir melhorar no primeiro degrau, só no 10º, mas que a gente continue nesse caminho, no caminho para esse alto. E agora, no fim do dia, no fim da noite,
Que aquele primeiro pensamento, que às vezes a gente nem lembra qual foi, seja de acordo com esse último, antes de nos deitarmos, nos recolhermos para o nosso sono. Que o nosso Pai que está nos céus faça esse link, dê esse laço, esse nó, do primeiro e último pensamento ser ligado a esse Pai, que muito amorosamente nos deu a oportunidade de conhecer as máximas do Mestre Jesus. Porque ele sabia que mesmo eu ligando o meu primeiro e o meu último pensamento a ele, eu precisaria do Mestre Jesus para nos acompanhar durante o dia. Porque ele sabia que nós poderíamos vacilar, cair no tédio, cair na tristeza, cair no desânimo. Então, gratidão, Senhor, por não nos desamparar nunca. E que possamos servir a nós e ao próximo como sua máxima maior. Que a espiritualidade nos conforte nas nossas dores, que nos encorajem todos os dias da nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja.